A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje, sábado, dia 26 de abril de 2025, faremos a nossa última leitura dessa lição de número 4, Jesus, o Pão da Vida, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Nossa leitura, irmãos, se encontra lá em João, capítulo 8, e dos versículos 41 a 48. E diz assim a palavra do Senhor: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E, se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que é samaritano e que tendes demônio? Irmãos, é uma leitura um pouquinho extensa hoje, né? Nessa leitura, mas podemos extrair bastante coisas dessa passagem, né? Nós podemos ver que nesse trecho, Jesus confronta ali diretamente aqueles que afirmavam ser filho de Deus, mas não demonstravam isso em suas ações. Podíamos ver por várias atitudes e principalmente pelos questionamentos que eles não criam ou entendiam que o próprio Jesus estava falando, né? E o próprio Jesus revela que a verdadeira filiação não é apenas só uma questão de palavras ou decência, mas que de uma conduta, de um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus. Nada superficial, tudo profundo na presença e na palavra de Deus. Jesus ali se apresenta como aquele que foi enviado por Deus, a própria verdade vinda do Pai. Então ele estava querendo dizer isso, explicando, e eles, com o coração endurecido, não conseguiam entender. E ele dizia isso e o povo ficava chocado com o que estava acontecendo. E ele vai dizer que quem não ouve e não aceita a sua palavra, demonstra, na verdade, estar ligado ao pai da mentira, o diabo, deixando muito claro que aquele que não crê ou que não anda segundo a vontade e os preceitos de Deus, então ele faz a oposição a isso. E a oposição a isso que a Bíblia vai dizer, e nós lermos aqui no versículo 44, que esse está do lado, ou está a favor, ou está indo em tensão, próximo, cada vez mais próximo do diabo. Podemos tirar alguns entendimentos, né? Podemos pegar ali o versículo 41 e o versículo 42, irmãos, fazer um resumo dele e dizer que é uma verdadeira filiação e é revelada pelas ações, né? Diz que somos filhos de Deus, não basta só dizer que somos filhos, né? A forma como vivemos, nossas atitudes e o quanto amamos Jesus revela realmente quem a nós pertencemos, se a Deus ou ao diabo, né? Jesus vai afirmar que quem ama a Deus ama Ele porque tem desejo, vontade e cada vez mais está próximo de Deus, né? E fica sempre o entendimento. Nós temos amado Jesus nas nossas vidas de um modo prático. As nossas ações demonstram isso, que somos verdadeiramente filhos de Deus, né? Quando a gente pega o versículo 43 e 45, a 45, nós vamos ver que é um coração fechado e uma verdade que impede o entendimento. Então, aqueles que têm um coração endurecido, que não têm o ouvido espiritual para poder ouvir aquilo que Deus fala, aquilo que o Espírito Santo fala conosco, então isso impede o entendimento da própria palavra de Deus, né? Essa resistência, né? Essa dureza no coração e a resistência à verdade de Cristo nos cegam espiritualmente. Nós caminhamos nessa vida, fisicamente aqui, mas existe um mundo espiritual. E a gente só vai desenvolver, a gente só vai escutar, a gente só vai entender, uma vez que a gente abre o nosso coração para isso, né? No versículo 44 é muito claro que quem não vive na verdade vive na mentira, né? Não tem muito. Fica a reflexão. As mentiras em nossas vidas que precisamos abandonar para andar na verdade de Cristo, estamos abandonando ou continuamos andando com ela? Versículo de 45 a 46 vai dizer assim: a verdade que confronta, mas também ela liberta. Jesus perguntava: quem de vocês pode acusar de pecado? Ele é o padrão da verdade. Jesus, na sua vida, ele não pecou.
Às vezes rejeitamos essa verdade porque ela confronta aquilo que nós estamos fazendo. E muitas das vezes esse confronto nos revela para nós mesmos o quanto estamos andando em pecado. Então é importante nós estarmos entendidos. E se a palavra de Deus está falando diretamente conosco, ela está exatamente confrontando aquilo que nós estamos fazendo, então, irmãos, isso é um sinal de que nós estamos andando errado, que nós estamos fazendo coisa errada, ou contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Então nós temos que ficar atento, né? Versículo 47 vai dizer o seguinte: quem é de Deus, ouve quem? Ouve a sua voz. Né? Nossa disposição de ouvir e obedecer a voz de Deus é uma evidência de que pertencemos a Ele. Se nós estamos andando, nós não estamos ouvindo a voz de Deus, não sabemos o que Deus quer para a nossa vida, não conhecemos o nosso propósito, não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, irmãos, isso já é um sinal de quão distante nós estamos de Deus. Então nós devemos ficar cada vez mais atento, cada vez mais ligado, através do Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa ter essa audição espiritual e realmente ouvir aquilo que Deus quer falar para nós, quer nos revelar, né? Podemos resumir, irmãos, de uma forma geral essa passagem, que Jesus não apenas falava a verdade, ele era a própria verdade, né? Nossa relação com ele é o que define quem nós somos espiritualmente, né? Somos convidados a abandonar o pecado, abandonar as mentiras, viver uma vida, né, uma fé verdadeira, né, guiada por quem? Pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, pela sua benignidade, pela sua misericórdia, né, pela sua obediência e também pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã é domingo, então esperamos vocês aí na nossa Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Contamos com a sua presença, porque Jesus tem algo grande para você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e não esqueça de clicar aqui no nosso canal. Amém? Deus abençoe.